Boa noite, queridos companheiros que vão chegando, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu já estava fazendo uma leitura breve aqui da obra de Chico Xavier, intitulada Em Família. Então, vou ler um trechinho aqui enquanto nossos amigos vão chegando aí devagarinho. Então, diz assim: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro do qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade indispensável ao agasalho de nossa alma, na jornada para os cismos da vida. Muitas vezes, na condição de pais, filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se és pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça de tua casa. A criança é um trato de terra espiritual que desenvolverá o que aprende invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. Se és filho, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhe os corações como se estivessem em desacordo com os teus ideais. Porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que te afeiçoe na individualidade a região presentemente menos burilada e menos atendida. A criatura, no ocaso da existência, é o espelho do seu próprio futuro. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajuntando ao entendimento e à vigilância, para que tua experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar. Quem não auxilia alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia, e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se na prática, no grupo familiar, com um esforço isolado, a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz. Não perca o tesouro das horas em reclamações improfícuas e destrutivas. Procure entender e auxiliar todos em casa, para que todos em casa te entendam, auxiliam nas suas lutas cotidianas, tanto quanto lhes é possível. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Procura paz com os outros ou a sós. Recorda que todo dia é dia de recomeçar. Estava fazendo uma leitura inicial aqui, para os amigos que vão chegando, da obra Família, de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel e outros espíritos, particularmente essa passagem de Emmanuel, e contemporizando um pouquinho das nossas tarefas junto à família. Já quero dar as boas-vindas, né, ao Assis, o Mar, a Heloísa, que vai chegando, o Éder, Vera Lúcia, Felipe, Cléo,
Fernanda, sejam todos bem-vindos, meus amigos queridos, Aline, a minha mãe, Shirley, tá lá em Canoa, nós distantes, né? Saudade batendo. Cláudia, minha querida aluna, também vem, coisa boa, e vibrando aí em energias positivas. Então, como eu disse, né, a gente começou um pouquinho antes, assim, para fazer uma leitura, para a gente ir se harmonizando também, e para que a gente comece bem essa live, né? Então, é uma live especial, que nós estamos hoje, digamos assim, inaugurando a partir de temáticas, né, específicas que a gente pretende estar desenvolvendo, para além do momento das nossas doutrinárias, que regularmente estão ocorrendo às quintas-feiras, às 20 horas, também nessa mesma sistemática, né, de live, considerando o momento atual. Então, nós vamos estar aqui sempre esperando vocês para nossas doutrinárias de quinta-feira. Também, né, o Centro de Educação Espírita Boa Nova desenvolve suas atividades de estudo, que não estão suspensas, apenas tiveram uma pequena alteração, né, para se adequar ao contexto atual, e estão ocorrendo nos sábados pela manhã, neste mesmo canal, nessa mesma página, e ocorrem a partir das 9 horas da manhã. Nas segundas-feiras, nós seguimos com o estudo a partir das 19 horas. São duas modalidades de estudo, mas quem, né, já está participando sabe, quem quiser vai lá e vai conhecer um pouquinho mais da nossa trajetória. Então, também quero cumprimentar aí a Mari, que chegou, né, Mari? Seja bem-vinda, Jean Carlos, e a gente vai, então, se preparando para iniciar o nosso diálogo da noite. Muito bem. Então, dada a tarefa, né, de nós podermos dialogar na medida do possível, e fiquem bem à vontade fazendo suas observações aí na tela, na medida do possível a gente vai também respondendo alguma pergunta, algum questionamento, mas a ideia é que a gente possa estar falando um pouquinho à noite sobre o contexto das relações familiares, dando ênfase, né, trabalhando a temática das relações abusivas, ou de um contexto que hoje a gente tem vivenciado, especialmente gerado de forma particular, com algumas características particulares, que são relacionadas à violência doméstica. Então, como eu já disse, né, é sempre uma alegria nós levarmos uma palavra, fazermos esse diálogo com os amigos, irmãos de ideal evangélico, para que a gente possa realmente aproveitar esta oportunidade de evoluir, de aprender, de sentir os nossos corações tocados, e por que não, a partir desse diálogo, desse momento, fazer as transformações necessárias que às vezes a gente não está suficientemente esclarecidos, suficientemente encorajados. Então, nós vamos estar abordando um pouco dessa temática nessa noite, e para começar, nós precisamos entender que a violência, ela não é algo natural, e ela não é algo que deveria naturalmente existir na existência humana. No entanto, a gente sabe que a sociedade foi se pautando e muitas vezes se afirmando, né, a sociedade, os grupos de pessoas se afirmando por meio da violência. Infelizmente, nós temos uma sociedade ainda com características bastante violentas, as relações são, talvez não mais, em alguns lugares, tão violentas como eram há 2000 anos atrás, mas nós temos, digamos assim, outras formas de expressão de violência. E cada vez elas vão se tornando mais sutis, mais elaboradas, e por isso acabam tendo, né, um dano na vida das pessoas, não necessariamente físico, mas danos morais, psíquicos, até mesmo financeiros, e que podem perdurar por muito tempo e provocar inúmeras outras patologias.
E nós estamos falando especificamente, não devemos esquecer, hipótese alguma, de um contexto muito particular, um contexto de pandemia, um contexto em que o mundo se coloca solidariamente de joelhos para tentar compreender o significado, a representação dessa pandemia do ponto de vista, inclusive espiritual, mas também para, juntos, encontrarem soluções, estratégias de superação desse momento, dessa doença que assola milhões de pessoas. Hoje eu via, né, alguns dados, o Brasil está talvez atravessando seu momento de pico, então cada vez mais somos convidados, eu diria, compelidos ao isolamento social, aos cuidados para aqueles que precisam sair em alguns momentos, né, o uso da máscara, o gel, higienização, mãos, roupas, então é muito importante que nesse momento a gente atente para esses cuidados, não só para mim, mas para todos aqueles que me rodeiam. E é interessante porque, ao mesmo tempo que essa pandemia me faz cuidar dos outros, além de cuidar de mim, né, do ponto de vista físico, me faz cuidar dos outros também. Isso é uma provocação para a gente poder refletir. E é um momento em que a família também é convidada a se rever, se reencontrar. Aliás, né, algumas famílias talvez nunca ou poucas vezes viveram um período tão intensivamente juntos e que agora são submetidas a essa condição e esses encontros podem, em algum momento, serem encontros bastante difíceis, bastante complexos e que vão, de alguma maneira, levar a nós também refletirmos o nosso comportamento para com os nossos familiares e também nós refletirmos como esses nossos familiares se relacionam conosco. Então, é um tempo também de nós nos encontrarmos com o nosso caminho, com as nossas escolhas, com o que a gente pensa e deseja para o nosso futuro. E é interessante, né? Porque quando esta pandemia ganha um relevo mundial, a temática da violência, ela também começa a emergir do ponto de vista mundial. Não é só o Brasil que está apresentando o crescimento nas estatísticas de violência doméstica. Nós estamos escutando relatos em países, por exemplo, como Itália, Espanha, que também vem apontando a um crescimento do cenário de violência doméstica. E aí nós podemos atribuir especificamente a dois elementos. Um é exatamente esse tempo que a família está vivendo mais próxima e que pode representar, né, o algoz, aquele que é o agressor, estar mais tempo com a sua vítima e, portanto, perpetrar a violência de forma contínua por mais tempo e em doses, às vezes, menos agressivas, mas em doses de agressão, de violência emocional, psicológica, por maior tempo. E, por outro lado, além desse momento da família se encontrar, nós também vamos ter um contexto de revés socioeconômico. Então, nós também vamos encontrar muitos cenários em que as famílias estão sem trabalho, estão com os seus salários, com a sua condição econômica diminuídas, e que isso, por si só, também gera instabilidade, geram conflitos, e que muitas vezes podem motivar uma violência mais contundente. Então, nós temos que entender que é um contexto muito adverso, né? E muito favorável para situações de violência dentro dos lares, dentro do âmbito doméstico. Então, se a gente for pensar, historicamente, quem são as maiores vítimas, né, da violência doméstica? Historicamente, são as mulheres. Mulheres meninas, mulheres adultas e mulheres idosas. A gente olha as estatísticas, por exemplo, relacionadas ao estupro, à violência física,
de meninas até 13 anos, 90% são elas. Então, a gente precisa entender que sempre, ou né, dentro da trajetória histórica de um patriarcado estabelecido, de uma manifestação bastante machista da sociedade, as mulheres são, por trajetória histórica, e não por natureza, mas por trajetória histórica, mais vitimadas. A gente vai encontrar, né, nós vamos encontrar diversas manifestações de violência contra a mulher, e que, entre as quais estão a violência sexual, né, inclusive dentro do próprio âmbito doméstico, do próprio cônjuge, muitas vezes, a violência física, psicológica, a patrimonial, moral, institucional. Também a gente vai encontrar formas muito diversas, que vão para além, às vezes, do âmbito doméstico, não necessariamente, mas normalmente são, né, fora do ambiente doméstico, que dizem respeito ao tráfico de mulheres, exploração, o turismo sexual, entre outros, né, e que, em última análise, também entra o feminicídio, que, em alguns lugares, né, a gente pode olhar a letra fria ali, o dado frio, e a gente pode entender que são dados pequenos, não existem tantas, né, tantas manifestações de feminicídio. Mas, de verdade, esse número vem crescendo nos últimos tempos. E isso que tem sido preocupante, porque o feminicídio representa o fato de um homem, via de regra, assassinar uma mulher por ela ser mulher, pela condição de ela ser mulher, única e exclusivamente. Então, nós temos que entender que há um aumento nesse tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social. Talvez isso represente uma agudização, mas não é um fenômeno que não existia anteriormente. Pelo contrário, né, a gente vai ter um aumento, nós vamos ter um maior número de pessoas expostas em risco de violência. E aí é interessante porque nós vamos ter a questão do isolamento social. Se por um lado as vítimas estão aumentando, por outro lado essas vítimas estão muitas vezes impedidas de acessar as instituições de cuidado, como por exemplo a própria Brigada Militar, a própria Polícia Civil, os órgãos, né, competentes, às vezes até uma unidade básica de saúde, uma UPA, porque o agressor está dentro de casa. Ele sempre esteve, né, anteriormente, mas antes ele saía para trabalhar em algum momento, e agora, muitas vezes, ele não está saindo para trabalhar, o que dificulta, muitas vezes, para essa mulher levar adiante. Outro fator que nós vamos encontrar, os familiares, os amigos, às vezes até os colegas de trabalho, que percebiam, né, que às vezes viam aquele olho roxo, aquele braço com um beliscão, não estão mais ali para identificar, não estão mais ali para denunciar, para chamar atenção, para auxiliar, para apoiar. Então, essa mulher, e eu estou me referindo muito mais à mulher, mas isso não quer dizer também que ocorre em alguns casos, né, com relação aos homens, mas sobremaneira em relação às mulheres, as estatísticas mostram, realmente elas ficam muito vulneráveis, né? E é interessante porque os registros têm mostrado que houve um crescimento de 50% nas denúncias, no dia de denúncia. Como eu disse, as mulheres não estão conseguindo ir muitas vezes aos órgãos competentes de justiça, mas elas têm, por exemplo, o Disque 100, que é um dispositivo onde as mulheres têm a condição, muitas vezes, pelo celular, de fazer uma ligação, de fazer uma denúncia, mas que é muito complicado também, né, de dar andamento nessa situação. Então, estima-se que houve um aumento de 50% dessas denúncias. E nós já estamos percebendo um aumento, né, uma tendência de aumento nos casos de feminicídio tentado e consumado. Se nós formos pensar em Santa Maria, no último ano, em Santa Maria nós tivemos 97 feminicídios consumados. Isso é um número bastante elevado para um município, né, pequeno. No estado, nós tivemos 359. Então, é realmente, né, um índice bastante alarmante e que nós precisamos olhar com muito carinho. E é interessante porque, se nós formos pensar, isso é uma expressão última de violência e eu diria mais, né, ainda de uma lógica muito instintiva, muito animalesca por parte de alguns seres humanos.
E lá no Livro dos Espíritos tem uma anotação muito interessante na questão 742, que diz o seguinte: o fenômeno, né, da violência, especificamente se fala de guerra, mas a gente pode traduzir como violência aqui, ele será, né, extinto, ele vai se diminuindo com o tempo, e um dia será inclusive extinto, mas isso é fruto da evolução. E nós estamos ainda no momento de provas e expiações, no mundo de provas e expiações. Não nos esquecemos que estamos em plena transição, mas, na verdade, nós ainda vivemos num mundo em que o mal se sobrepõe em muitos momentos em relação ao bem. Então, o que poderíamos fazer, né, nesse sentido? A violência, ela precisa ser tratada, por um lado, do ponto de vista formal, com as leis humanas, mas nós também precisamos entendê-la sob o ponto de vista espiritual, sob o crivo das leis morais, sob o crivo das leis divinas, como eu citei agora mesmo o Livro dos Espíritos, né? É algo que vai ser extinto, mas depende desse avanço, desse burilamento, desse processo de evolução de nós humanos. E como é que a gente pode perceber, muitas vezes, a gênese desta violência, dessas relações violentas? Porque é raro, não diria que é impossível, mas é pouco comum que os casais se encontrem e imediatamente hajam atos de violência, agressões físicas, né, ou até mesmo feminicídio em um único encontro. Via de regra, é um processo de violência que vai se instaurando, que é o que a gente conhece como relações conjugais abusivas. E eu quero me deter um pouquinho nisso, né? Porque realmente, quando há um cenário em que vai se instaurando um processo de violência, nesse caso, pensando como um processo de conjugalidade marcado por essas relações violentas, nós vamos encontrar ali um fenômeno de desfiguramento, né? Vai ser um momento em que vai ter uma distorção naquela relação. Eu diria um desencontro no qual um tenta se sobrepor com relação ao outro. E as relações conjugais abusivas, elas ocorrem tanto de mulher para homem, quanto de homem para mulher. Mas, como, né, a gente sabe, a culminância, muitas vezes, da agressão física, ela se dá muito mais do homem para com a mulher. Mas como é que eu posso identificar, muitas vezes, que eu estou vivenciando um processo, ou estou vivenciando uma relação que está caminhando para uma conjugalidade abusiva, ou ela já está sendo, né, já traços, e que às vezes eu não consigo nem perceber, porque é muito subliminar este processo. Um dos elementos muito comuns que a gente vai identificar nesses relacionamentos é uma prática de monitoramento constante. Num primeiro momento, aquelas ligações frequentes, aqueles aparecimentos, assim, eventuais, né, aparece de surpresa, eles podem ser bem interessantes, né, bem agradáveis naquela fase de apaixonamento, de afeto mais exacerbado, porque afinal de contas, né, é uma demonstração inicialmente de carinho. Mas às vezes, esta forma, né, de monitoramento, ela vai se tornando cada vez mais intensa. Eu até trago um exemplo de uma amiga minha, que eu disse que eu ia usá-la de exemplo, né, já usei em outros momentos, que ela, certa vez, ela ganhou do namorado dela um telefone, já com a conta paga. Ela, no primeiro momento, achou aquilo maravilhoso, um agrado, fantástico, mas ela depois percebeu, ao longo do tempo, claro, passado-se quase um ano, que o rapaz havia presenteado ela com aquele mimo, tão somente para monitorar a conta telefônica, para ver para quem ela ligava, né, quem ela mandava SMS, quem ligava para ela, porque foi alguns anos atrás, agora ninguém mais quase liga para ninguém, né, tudo WhatsApp, redes sociais, mas naquela época as ligações eram muito comuns. Então, na verdade, aquilo que parecia ser um afeto passou a ser uma forma de monitoramento. Então, muitas vezes a gente começa a aparecer, né? Aquela pessoa começa a aparecer como que para dar uma incerta, para ver se a gente está
está fazendo alguma coisa errada. Então, lá, às vezes, na manicure, a criatura aparece do nada, né? Então, muitas vezes, claro, que pode ser uma situação, um contexto específico, mas muitas vezes ele vai se tornando uma característica, né, desse monitoramento constante. E aí, há um outro passinho que vai se somando a este monitoramento constante, que é muito também sutil no primeiro momento, mas que é as investidas de inferiorização. Então, esse cônjuge começa, de alguma maneira, diminuir o outro parceiro, né? Diminui o outro parceiro, começa a criar críticas mais comuns, claro, no primeiro momento, críticas mais sutis, né? Critica, às vezes, a pessoa fisicamente, critica a pessoa intelectualmente, corrige a pessoa, né? Às vezes faz algum tipo de repreenda, né? Começa a inferiorizar esta pessoa, às vezes pela sua condição econômica, né? Ah, você não trabalha, ou, bem, você tem que agradecer que pelo menos estou te levando jantar, ou você tem que, mais é que agradecer que você tem um homem bonito, você tem uma esposa bonita, agradável, né? Outra questão, dentro dessa inferiorização, que é bem sutil, é a questão, né, do gerenciamento financeiro. Então, às vezes, um dos cônjuges começa a se oferecer de uma forma bastante, né, assim, imponente, para fazer o gerenciamento das contas. Ai, deixa que eu cuido das contas, eu sei que tu não entende muito bem das contas, pode deixar que eu vou no banco, e começa, né, uma forma de controlar o que a pessoa gasta, que calçado compra, aonde gastou, né, começa a controlar a fatura do cartão de crédito, e são formas, não pode ser para um companheirismo, por óbvio, né, uma coisa isolada e uma combinação que o casal faz, mas tem ou pode ter este fundo de controle, né? Um outro elemento muito comum nessas relações também é a exigência da mudança. Você conheceu a pessoa lá numa boate, né? A pessoa estava de saia curta, uma blusa curta, e aí, no segundo encontro, você já diz, essa roupa aí não combinou, a gente não vai numa boate, a gente vai num outro lugar. Aí você já fica ali constrangido. Aí na segunda, né, na terceira saída, mas hoje a gente vai visitar meus pais, eu acho que você deveria trocar esta roupa. E aí a gente vai lá e troca. E assim vai indo, né? A pessoa começa a exigir que você mude. Mas eu não gosto de você loira, né? Eu que tenho cabelo loiro. Mas a pessoa me conheceu loira, agora que me quer morena, né? Como assim? Então começa a fazer exigências no primeiro momento, às vezes físicas, e depois são exigências de mudanças mais interiores. E lá, numa certa altura, se a gente parar bem para pensar, a gente não é mais a mesma pessoa. A gente não se reconhece. Pensa, nossa, mas essa não sou mais eu. Não era assim que eu pensava, não era assim que eu desejava, não tinha nada, não tem nada a ver com o que eu gostaria. Eu tô virando outra pessoa, eu respondo do jeito, mudei todas as minhas amizades, né? E tudo em função da outra pessoa, sobretudo uma forma de controlar. Os jogos emocionais começam a aparecer, então, né, o algoz ali, o sujeito que está vitimando, ele já entendeu que a pessoa é suscetível, né? Ela já está se sentindo inferior, ela já está mudando o seu jeito de ser, ela vai virando outra coisa, e aí começam os jogos emocionais. Num primeiro momento, quando supostamente a pessoa faz algo errado, ou seja, que desagradou o companheiro, o que esse outro faz? Age com frieza, dá aquele gelo. Fica um dia sem ligar, e a pessoa fica mandando mensagem, ligando, tentando, né, contornar, ver o que aconteceu, e a pessoa dá aquele gelo. Depois, né, diz que se a pessoa não mudar, ela vai largar dela, né? Só que tem que lembrar que ninguém vai te amar como eu te amo, ninguém vai aguentar o teu mau humor como eu aguento, ninguém vai querer uma mulher feia e gorda como você. E aí começam, né, os jogos emocionais. E aí a pessoa está entrando num processo de subjugação. E é tão interessante isso, porque para ir para um processo de
intimidação é um passo. E o que é intimidação? Quando, né, as ameaças, os castigos. Olha, se você fizer tal coisa, se você sair com as suas amigas, eu vou sair com os meus amigos. E eu não sei que horas eu vou voltar e nem o que vai acontecer, né? Você que está provocando isso. Começam essas chantagens, né? Essas formas de intimidar a pessoa. E a pessoa vai se embotando, cada vez vai se fechando mais, com medo realmente de perder aquele relacionamento, com medo de não vai encontrar outra relação, com medo de que não tenha outras possibilidades, não tenha outra saída, né? E muitas vezes isso também vai acontecer numa manifestação, digamos assim, quando envolvem filhos, sobretudo, né? Ameaçar a questão da guarda, ameaçar a questão de que vai botar a pessoa para fora de casa. Então, são questões muito severas, muito graves que estão se instaurando nesta relação. E que, como eu disse, elas vão acontecendo de forma sutil, né? E aí também a ameaça de que, bom, se você contar para tua mãe, né, que a mãe sempre sabe tudo. Então, se você contar para a mãe, né, eu não vou aceitar, porque eu não aceito que ninguém se meta na nossa relação. Se você não é maduro o suficiente para estar comigo, não vou aceitar que você fique levando adiante os nossos problemas, porque são tratados como pequenos problemas. Então, muitas vezes, é um outro passo que vai se desenrolar dentro dessas relações abusivas, que é o afastamento da família. Então, o que acontece, né? Num primeiro momento, desqualifica. Eu tenho, né, um exemplo bastante próximo também de uma grande amiga minha, que foi bem sutil. Primeiro começou a desqualificar a mãe, né? Desqualificou a sogra. Ah, porque ela não presta, porque ela sai viajar, deixa o marido em casa sozinho, né? Ela não tá nem aí, ela não é um modelo de família, e ela não vem mais aqui. Chegou num ponto, ela proibiu, né? O cara proibiu a sogra de aparecer na casa do casal. Foi muito dolorido, muito difícil, mas aquilo também se tornou um sofrimento para a própria sogra, que acabou deixando de ir, porque ela começou a fazer um movimento de mostrar para a própria filha que ela estava sendo vítima de violência. E ela não aceitou, né? Permitiu que esses familiares se afastassem. Na sequência, afastou o irmão. Logo adiante, começou a afastar as famílias, as amigas, perdão. Começou a, né, desqualificar as amigas, dizer que as amigas não eram boas, as amigas falavam mal dela pelas costas, ela ficava chateada, acabava se afastando. Daqui a pouco a pessoa viu sozinha. E isso muitas vezes ocorre, e é tão importante a gente ficar atento, né? Porque às vezes uma amiga da gente para de ligar, para de nos buscar, e a gente não sabe por quê. E às vezes ela tá dentro de uma relação violenta. Inclusive que o cônjuge tá falando mal da gente, ou tá dizendo que a gente tá falando mal dela, e por isso que ela não entra em contato com a gente. Então nós temos que ter muito cuidado, porque esse é um ciclo que vai se constituindo. E aí, muitas vezes, né, nós vamos ter, talvez, eu diria, é uma das culminâncias, porque aí começa a entrar mais no quadro da violência física, né, que está relacionada às questões sexuais. Então, muitas vezes, né, o cônjuge começa a criar situações extremamente desconfortáveis, seja por obrigar práticas sexuais da qual aquela pessoa não concorda, né, ou uma exigência acima daquilo que é natural, que é esperado dentro de uma relação afetiva, que é desejado por ambos, né? E às vezes, então, é o pretexto para o cônjuge dizer, então, eu vou arrumar outro. Por isso que eu preciso ter amante, preciso sair fora. E aquela pessoa está completamente envolvida, né, em todo esse processo. E aí é tão interessante, né? Talvez agora eu falando tudo isso, provavelmente todos nós, em algum momento, nos vimos vivendo situações como essa, né? Mas claro que para se configurar numa relação realmente abusiva, né? Ela precisa ter o somatório de algumas dessas características. Uma característica isolada não é positivo, a gente precisa trabalhar isso, se dar conta e tentar superar. Mas, na verdade, a gente precisa entender que é o conjunto desses elementos.
E aí nós temos um momento que culmina com uma briga, com uma discussão, até mesmo com uma agressão física, né? E o que acontece? O pessoa que viola, né, o agressor, nega, atribui a culpa ao outro cônjuge, o outro cônjuge já está numa situação de subalternidade e acha que realmente foi culpado. E realmente, eu não devia ter ido com aquela saia curta, eu não deveria ter ido cumprimentar meu ex-namorado, eu não deveria ter curtido a página da minha ex-sogra. Então, eu me sinto culpada por aquilo ali, né? E aceito, digamos assim, que ele saia impune daquilo. Ele faz algumas promessas, né? O cônjuge faz algumas promessas, dizendo que não vai mais agredir, que não vai mais ser assim. E aí o casal reconcilia, entra na lua de mel, aí vem as flores, vem presente, vem aquele anel, o convite para ir num restaurante que nunca aconteceu, né? Mas demora, o ciclo começa a se repetir, porque o agressor ele tem a tendência, novamente, de repetir aquela situação. E às vezes esse ciclo se perpetua por muito tempo, por muitos anos. E por que a gente vê essas situações, né? Porque, na verdade, o casamento, as relações afetivas, elas existem para ser boas, para a gente vivenciar o amor, vivenciar a experiência evolutiva, para a gente poder viver o companheirismo, né? Como a mensagem que eu li lá no início da live, né? Estava falando ali da família. Na verdade, a família é um celeiro de bênçãos. Nós podemos extrair inúmeros aprendizados, nós podemos vivenciar seu processo de uma forma maravilhosa, mas nós precisamos da entrega de ambos. Nós precisamos que ambos consigam viver, né, em harmonia. Não vai ser 100% o tempo todo, porque nós vivemos num mundo de provas e exceções. Mas nós precisamos entender que estas formas de subjugação não são mais aceitáveis no patamar evolutivo que nós estamos. Porque ninguém merece ser subjugado. Ninguém merece viver um processo de violência. E às vezes a gente pode pensar, não, mas é da prova da minha existência, é uma expiação, né? A justiça divina vai mostrar que não, e que às vezes depende de uma postura positiva e de reencontro com nós mesmos, né? Porque aquele desajuste que o outro está apresentando, via de regra, é calcado sobre dois aspectos, né? Sobre duas bases, esse comportamento agressivo, esse comportamento possessivo na relação. Um deles é o ciúme, né? Que lá no Consolador, na questão 183, se alguém quiser depois olhar com calma, né? Diz Emmanuel, ditado, né, para Chico Xavier, de que o ciúme é propriamente uma das expressões de escândalo da violência. É um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Então, como superar, né, o ciúme? Há golpes de muito esforço na oração e na vigilância, porque precisa restabelecer a autoestima desse sujeito. No fundo, ele acha que está sempre sendo enganado, diminuído. Não é uma realidade, né? Porque quando a pessoa se entrega numa relação, ela não está a fim de competir, ela está a fim de compor. E eu digo às vezes que não é nem dividir, porque se a gente divide, cada um fica com um pedaço. Não se trata de dividir, se trata de somar. Uma relação sempre precisa somar, não é nem dividir e nem disputar. Então, outro elemento, além do ciúme, é a questão da soberba. E aqui pensando na soberba como vaidade e orgulho. São dois elementos tão interessantes, né, que eles vão, em última instância, levar a uma conduta de vingança. E se vocês forem pensar naquele passo a passo ali das relações abusivas, nós vamos identificar que, no fundo, aquele sujeito está sempre querendo se vingar do outro, né? É uma dinâmica muito perversa, porque essa conduta, né, de vingança é, sem dúvida, um resquício de costumes bárbaros. Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9.
Então, a conduta dessa vingança, né, que resulta da postura de soberba, ela sempre revela que o mais forte, fisicamente, às vezes emocionalmente, não moralmente, mas fisicamente e normalmente emocionalmente mais estruturado, do ponto de vista até negativo, cai sobre o outro qual fera. E aí eu me lembro de um exemplo, para ver, né, o nível de loucura das pessoas, bem recente, que saiu na mídia, antes um pouquinho ali do início da pandemia, uma situação na cidade de Guaíba, em que o pai, na sexta-feira, assinou o divórcio, levou o seu filho, né, me parece que de 9 anos, para passar o final de semana dele, e no domingo, que era o momento de retorno, em que o menino voltaria para casa, ele não levou o menino, a mãe foi atrás e encontraram, né, a cena trágica. O pai assassinou o filho, de 9 anos, e se suicidou. E deixou uma carta dizendo que era por vingança, que ele não aceitava o divórcio. Então vejam a loucura, né, e o sofrimento dessa mãe, porque ela provavelmente viveu vários desses processos que eu descrevi, a ponto de ter a fortaleza, né, de se retirar dessa relação doentia e que acabou, né, tendo como resultado, digamos assim, o assassínio do seu próprio filho. Então, essa, sem dúvida, né, é uma expressão de barbárie. E aí, se nós formos olhar em toda a literatura espírita, né, em vários autores, várias obras de Chico, né, ditados por Emmanuel, Humberto de Campos, né, o Neio Lúcio, Raul Teixeira, vários autores vão trazer, sem falar no Manancial Maravilhoso do Evangelho, entre outras, as obras básicas todas. O que está em jogo, né, no casamento humano, nas relações conjugais, é entender que é um dos atos mais belos da Terra. É tão interessante isso, né? E quando o André Luiz vai lá para a erraticidade, na obra Os Mensageiros, ele se espanta porque ele vê dois espíritos muito, né, vinculados, muito ligados, casando-se. E ele pergunta, né, se haveria casamento lá na erraticidade, né, no mundo espiritual. Qual não é a sua surpresa? E a resposta, né, que vem é dizer que o casamento humano é um dos atos mais belos da existência na Terra. Por que não aconteceria no mundo espiritual? E os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, continua Aniceto. São capazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor. Tudo aquilo que a gente falou há 10 minutos atrás, 5 minutos atrás, não é amor. Né? Às vezes as pessoas dizem, isso é amar, amar demais e amar errado. Porque não se trata, né, um amor deturpado. Não é esse amor puro que Jesus veio nos ensinar, que Deus apregoa dentro do nosso coração, desde a nossa centelha, desde o sopro divino, desde a centelha da nossa existência, né? E a gente tem que entender, e isso está lá no Livro dos Espíritos, que nós não temos faces completas. É tão interessante isso, né? Porque viemos homens, ora mulheres, né? Somos espíritos, espírito não tem sexo, então encarnamos em corpos femininos, e nos encontramos com as pessoas para que nós possamos ir nos formando, ir forjando a nossa identidade cristã, a nossa identidade evangélica, calcada nas leis morais, nas leis divinas. E aí lá no Livro dos Espíritos diz, né, que mediante a união social é que as pessoas vão umas às outras se complementarem. E para assegurar que haja o progresso, o bem-estar, incluindo, né, por óbvio, a própria questão da reprodução. Não necessariamente se encerra isso, né, o casamento, a união das pessoas, não se trata disso, mas também, né, é uma expressão de progresso. Então, a união permanente de dois seres é, sem dúvida, esse avanço, né? E aí tem uma coisa muito bonita que eu né, acho muito, revela muito de Raul Teixeira, e que eu já chamava atenção, que nós estamos num planeta de provas e expiações. No entanto,
né? Nós temos que entender, e ele revela isso lá na sua obra, Desafios da Vida em Família, que não significa que os cônjuges deverão viver se estapeando, as turras, ferindo-se reciprocamente, sob pretexto de ser um casamento de provas. Não se trata disso, né? A diferença em termos culturais, econômicos, elas podem gerar ambições doentias, processos de competição, dominação doméstica, exploração, chantagem. Então, o que eu estou falando do ponto de vista mesmo, hoje, técnico, do conhecimento da psicologia, do serviço social, que é a minha área, do assistente social, também ela é vista e analisada sob a ótica do evangelho, sob a ótica, né, da doutrina espírita, para a gente compreender que não está correto. Não se trata disso. A gente se submeter a um casamento ou uma relação de subjugação, de dominação, de disputa, não é o natural, não é o esperado, né? Como eu disse, uma relação é onde a gente soma, nem divide, né? E nem compete, soma. Então, muitas vezes, né, os casamentos, eles se armam, eles acontecem, as relações conjugais, aí não necessariamente não é o casamento formal, né, as uniões conjugais, a união estável, podem ser heterossexuais, homossexuais, que eu não havia ainda contemporizado, mas pode acontecer todos esses processos em uniões homossexuais. Muitas vezes, os casamentos acontecem com essa característica expiatória, né? São casamentos muito mais acidentais, expiatórios que ocorrem. E aí, quando muitas vezes vêm as dificuldades, né, os cônjuges não conseguem superar isso, não conseguem muitas vezes entender que estão vivendo dentro de um espinheiro e não um vaso de flores, né? Isso lá, Emmanuel vai falar na Fonte Viva, né? A gente quer muitas vezes o vaso, né? O vaso de flores celeste, sendo que a gente está num espinheiro terrestre, mas tem um limite, né? Porque às vezes o matrimônio torna-se, então, como diz ele nas suas palavras, uma instituição detestável. E aí a gente tem que entender, né, que as uniões humanas, elas são transitórias. Transitórias do ponto de vista, muitas vezes, aqui, nessa encarnação, e que também, na verdade, são transitórias do ponto de vista das inúmeras encarnações que vão acontecer. E aí a gente tem que entender que nessas relações, sobretudo nas relações que se constituem de forma abusiva, e acho que essa é uma pergunta, né, que talvez quem se identificou um pouco com esse nosso diálogo, né, a gente precisa entender é que nessas relações ninguém ganha e ninguém vence. Ninguém vai ganhar. Na verdade, o agressor, ele também sofre. Ele não se felicita, ele não se preenche. Ele está sempre em busca, né, de subjugar. Ele também não se completa, ele não preenche esse vazio do egoísmo, da soberba, que lhe é característico. E a pessoa que está submetida a esse sofrimento também não pode se reconhecer, muitas vezes, como uma fracassada, como uma pessoa que perdeu, que não suportou, que não aguentou. Não. É natural e esperado que as pessoas não suportem violência física, não suportem, né, subjugação moral, psicológica, intelectual, financeira. Não é o esperado, não está dentro da lei do amor, né? Então, nós não podemos entender que uma relação se constitua dentro da base de que sempre alguém está querendo dar o troco, né? Querendo se vingar, querendo fazer algo para o outro sofrer, se sentir rebaixado. Então, supõe-se, né, que dentro dos lares ninguém precisa, muitas vezes, manter aquela atenção inicial. Então, quando as pessoas se reconhecem, né, conhece aquele amor para cá, aquele mimimi para lá, aquelas florzinhas, né, presentinhos, amorzinho, né, e depois parece que aquilo evapora.
Então, nós temos que entender que as relações que nós estabelecemos dentro da conjugalidade, elas precisam seguir o padrão do amor. E quando a gente está falando do padrão do amor, a gente está falando do padrão da fraternidade, da cooperação, da boa vontade. Então, nós temos que entender que nós precisamos usar o por favor, precisamos dizer muito obrigado, oferecer, às vezes, um mimo, uma flor. Não precisa, às vezes, esperar uma data específica, né? A gente pode fazer essa oferta, a gente pode, muitas vezes, elogiar um jantar agradável, um jantar gostoso que foi feito por um deles, né? Um churrasco maravilhoso de domingo. A gente tem que fazer esse movimento, agradecer, né? De valorizar aquela relação. Porque, como diz também Raul Teixeira, ele vai dizer assim que muitas vezes as relações tornam-se inodoras, incolores, ásperas, e os cônjuges são diferentes. Daqui a pouco eu nem reconheço mais. E aí nos encontramos num cenário de pandemia, né? Onde as pessoas são obrigadas a conviver 24 horas por dia. E aí a gente se dá conta que está vivendo essa relação aí inodora, incolor, áspera, né? Rude, que não nos completa, não nos faz compor, somar, né? E a gente vê, às vezes, aqueles casais em que a indiferença impera. Um pode sair, pode ir na boate, pode virar à noite fora, né? Pode fazer o que quer, não tá nem aí, ninguém se importa, né? Então, o que acaba acontecendo em algumas situações é que os cônjuges se separam. E aí só, né, muitas vezes se materializa do ponto de vista humano, né, algo que emocionalmente, que afetivamente, que do ponto de vista do coração já ocorreu. O amor já não existe mais, né? Não existe mais aquele afeto que inicialmente, talvez em algum momento, aquelas duas pessoas. E aí ocorre a separação. Quando há uma situação de violência nesse entorno, e aí, de novo, vou invocar Raul Teixeira, porque ele é muito hábil quando ele aborda esse tema, ele vai dizer que muitas vezes o casal tem medo, né, de que não adianta eu me separar agora, porque daí vem na outra vida, né, vem como uma expiação na próxima encarnação, então não adianta, é melhor eu aguentar agora. E aí ele vai dizer que se fosse assim, né, eu tô vivendo um processo de violência, em que o casamento não se sustenta mais, o que eu preciso entender de que se eu permaneço nisso, não haveria justiça divina, né? Não está ali expressa a coerência de Deus, do Criador, que é perfeito. Por quê? Porque eu estaria usando, né, uma condenação cega e uma condenação na lógica de uma condenação eterna, de uma pena eterna, né? E não se trata disso. Se trata, sim, de a gente poder entender que muitas vezes nós já estamos superando aquele processo. O que a gente precisa sempre é fazer tudo o que é possível para que as coisas aconteçam de forma agradável, melhor. Então, às vezes, né, lá na obra Vida e Sexo de Chico, ditada pelo Espírito de Emmanuel, um livro também que eu recomendo muito, muito a leitura, diz o seguinte, que às vezes é mais humano e caridoso e também moral restituir a liberdade a dois seres que não podem mais viver juntos, do que encadeá-los em uniões sufocantes, angustiosas, beligerantes e irregulares. Então, às vezes, a gente precisa soltar, né? Porque é uma imagem muito interessante, né? Que a pessoa está ali segurando o braço da outra, já está machucando o braço da outra. Solta, né? Deixa viver. Porque é o momento em que a gente vai entender de que nós não estamos vivendo aquilo que Jesus veio nos mostrar, que é a caridade, que é a fraternidade, né? E que muitas vezes nós não estamos conseguindo mais viver esse processo e tão somente estamos reproduzindo uma ordem social imposta e pior, né? Uma satisfação às vezes individual, porque eu quero, porque eu entendo que aquela pessoa é meu objeto de desejo, é a minha posse,
né? E nós estamos completamente equivocados, porque, na verdade, nós, espíritos, somos livres, espíritos livres, e que cada um trilha, né, o seu processo. Então, lá na obra Consoladora, a gente tem, né, na questão, não tenho anotado aqui, mas acho que é 186, é realmente uma prova bastante difícil, né? E o que a gente precisa se concentrar? Sempre no respeito, no mútuo, para que a gente empregue todos os esforços no lar, né? Para constituir a felicidade doméstica. Mas se há subjugação, um ou ambos não estão felizes. Então, não está havendo esse propósito. E o que a gente pode fazer nos tempos atuais, né? No caso, né, da situação em que existe a violência física, a violência patrimonial, as outras formas de violência das quais eu já, né, manifestei, é muito importante que os familiares amparem, né, que os amigos colhem nessas pessoas, que as pessoas que os que estão próximos, que identificam, às vezes, esse distanciamento, né, esse encasulamento, né, esses sumiços, eles sejam tomados e olhados com atenção. Aqueles que necessitem, denunciem, tentem criar alguma estratégia de pedir ajuda, porque nós precisamos entender, né, que a vida é para ser algo positivo, para que nós possamos efetivamente edificar o nosso mundo interior, o reino de Deus interiormente. E quando nós estamos no sofrimento externo, não há espaço para, né? Então, nós precisamos fazer alguns movimentos que são muito importantes. Um deles é a gente poder também ter um momento de fazer um silêncio interior, né? Refletir o que eu estou fazendo, como que eu estou me pautando, o que eu estou vivendo, o que eu desejo na minha vida, né? É um momento que a gente está vivendo com outras configurações de relacionamentos que nós temos que estabelecer, que nós precisamos aproveitar também para esse silêncio interior, né? Como hoje ainda o Éder dizia, né, que a nossa querida Célia Diniz, que vai estar em live, né, quinta-feira lá no Boa Nova, faça esse convite, que ela é imperdível, né, fazer a visita ao meu deserto interior, né, entrar em contato com as minhas dores, olhar elas com amor, com respeito, mas com o propósito firme de superação, né? Entender que a gente tem um recurso maravilhoso, que é a prece, a leitura do evangelho, a dedicação ao amor. Nós temos que entender, às vezes, que tem filhos envolvidos, né? Eles precisam ser olhados nesse cenário. Eles não têm o direito, né? Eles não merecem, quer dizer, o direito, eles não têm o dever, eles não são obrigados a viver uma situação de violência, uma situação de instabilidade, de ameaça, de tristeza, de raiva, né, de briga. Então, nós temos que fazer esse movimento também do culto no lar, né, desse momento de encontro, ler boas obras, exemplificar o evangelho, né, fazer esse movimento de que nós precisamos agir no bem. E aí sempre olhar para nós, mas também sem esquecer do outro, né? Daqueles que estão próximos, daqueles que estão em sofrimento. Eu achei tão bonito que a Luísa Elias falou recentemente, né? Ele foi perguntado por que ele tem amigos, né? E aí ele disse, para poder servir. Então, às vezes a gente diz, eu tenho amigos para quando eu precisar, né? Eu vou atrás. Para eles me ajudarem. E ele disse, não, eu tenho amigos porque quando eles precisarem de mim, eu estou ali à disposição, né? Ele relata. Então, assim, é tão interessante a gente poder olhar pelo outro viés, né? E aí é olhar no sentido de que pode ter pessoas que estão precisando. Né? E nesse momento, uma pessoa que está vivenciando um processo de abuso, de violência, ela precisa contar com os amigos, né? É muito sofrimento, é muita dor, e a pessoa não consegue romper sozinho, via de regra.
se não tiver braços fortes, se não tiver muita amizade, se não tiver muito esforço conjunto, né, é muito difícil. Então, poder resgatar, né, toda essa mensagem do Evangelho e entender que a gente precisa romper esse silêncio, poder mostrar e não ter vergonha, né? Porque às vezes a pessoa tem vergonha, eu sou fraca, eu tô vivendo uma relação aí doentia, né? Porque eu quero, e às vezes já aconteceu tantos episódios que a família já tá cansada, os amigos já estão cansados, mas eu digo, não desista, né? Segurem firme pelas mãos, aquelas pessoas que estão vivendo esse processo, busquem essas outras pessoas. Busque, inclusive, o Centro de Educação Espírita Boa Nova, né? Nós temos nosso plantão de atendimento fraterno também para isso. E aí a gente vai rompendo esse silêncio, né? Vai rompendo esse véu, né? Que se criou em torno dessa violência, onde a gente muitas vezes ouve que entre briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não, nós metemos sim e precisamos ter essa responsabilidade que é social, sobretudo nesse momento que é especial na humanidade inteira. E aí eu fecho, né, com a mensagem de Emmanuel, lá na obra em que ele tematiza a aflição, que ele diz assim, que não basta sofrer, né, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Então não adianta eu ficar também entendendo, né, que tão somente eu devo sofrer ali, né, como uma mártir, né, não passa por aí. A gente precisa entender que às vezes esse sofrimento, essa dificuldade, é muito mais para a gente poder usá-la como mola propulsora. Às vezes é no tropeço que a gente dá um passo à frente. Eu queria encerrar, então, agradecendo, né, a presença de tantos amigos queridos, assim, que foram acompanhando. Agora eu vi que também a Nelly entrou, né, a Terezinha, que é minha vizinha, a Nicole, a Jane, Augusto Santana, né, o Bruno Guedes, e minha afilhada, Laurinha, que está lá em Porto Alegre, junto com a mãezinha dela, com a mãe Bibi. Um beijo bem grande, que a Dinda te ama, e a saudade é grande de todos. Então, meus queridos, fiquem com Jesus no coração, e que nós possamos realmente refletir na base do Evangelho todas as proposições que a gente fez nessa noite. Tá? Obrigada. O Omar também, né, de Mar, que fala, né, dizendo da gratidão por esse momento. Eu é que agradeço a oportunidade. Beijo no coração. Beijo, Carolzinha, que eu vi que também mandou um beijo agora para mim. E até a próxima.